Olá a todos, meu nome é Denis Oliveira de Freitas, sou estudante do curso de Direito da Universidade Anhembi Morumbi, e em conjunto com os meus colegas Jonathan, Leonardo Luiz, Luiz Carlos e Paulo Correia, venho fazer esse trabalho objetivando uma análise crítica sobre o planejamento sucessório e patrimonial, né, a importância da manifestação da vontade do autor da herança. Esse trabalho pertence à grade curricular Pessoas, Relações Familiares e Sucessórias, e ao longo desse trabalho iremos apresentar, através de entrevistas com pessoas próximas, né, sobre a manifestação, né, a importância do testamento, né, uma análise crítica em conversa aqui com o grupo sobre a importância, né, da herança, e a apresentação, né, de uma forma geral, do que se trata, né, o planejamento sucessório e patrimonial, ok? Então vamos lá. Ele começar informando sobre a importância do testamento, né? Que um dos pontos importantes é a garantia e a proteção do patrimônio, né? O testamento é um documento legal que estabelece aí a vontade de uma pessoa sobre como seus bens serão distribuídos após a sua morte. E apesar de muitas pessoas considerarem essa questão desagradável, né, ou até mesmo tabu, que é o que a gente observa muito aqui no nosso país, o fato é que o testamento é um instrumento fundamental, né, para garantir a proteção do patrimônio e principalmente evitar conflitos familiares, que ocorre tão comum, assim, é muito comum, né, com muitas famílias. Com certeza você já conheceu alguém que tem atrito familiar, né, ou uma história de atrito familiar entre tio, primos, enfim, por conta de uma herança, enfim, tal, né? Então vamos começar com os tipos de testamento, né? Que existem diferentes tipos de testamento, né? Cada um com sua particularidade e exigência. Temos o testamento público, que é o testamento mais comum, né? Das pessoas que optam, né, em fazer o testamento, que ele é feito perante o tabelião, que registra o documento em cartório, e o testador, né, deve comparecer, né, no cartório, né, e na presença de duas testemunhas, ele declarar a sua vontade ao tabelião, que irá redigir, né, o documento de acordo com o que foi dito para ele, né, pela manifestação do testador. E esse tipo de documento, né, testamento no caso, é considerado o mais seguro, pois garante a autenticidade e a legalidade do documento. Então, esse é o testamento público que é o mais comum aqui no Brasil. Também temos o testamento particular, né, que é o testamento que, por sua vez, é escrito pelo próprio testador ou por meio do próprio punho, né? Ou às vezes uma carta escrita em Word, enfim, algum software, enfim. E só que a partir do momento que ele faz esse tipo de documento, ele tem que assinar, né, na presença de duas testemunhas. Esse tipo de testamento ele é menos seguro porque ele não é registrado em cartório, mas ele é válido desde que cumpra todas as formalidades legais, né? Só que também, pelo que a gente observou nas nossas pesquisas, um tipo de testamento assim é mais difícil de ocorrer. Comumente quem opta por fazer um testamento faz o público, né? Temos o testamento cerrado, né, que é um documento escrito pelo testador, ele deve ser entregue em um envelope lacrado, tal, enfim, ao tabelião, com presença de testemunhas, que também é um tipo de testamento é, é, um pouco mais raro, né, vamos dizer assim. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não optam, né, por fazer esse tipo de, 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 de documento, né, deixar um testamento, tudo subdividido, certinho. E nós iremos agora apresentar, né, uma entrevista feita pelo Luiz, né, está em formato de áudio, enfim, toda a documentação, né, da assinatura, dos direitos, enfim, estará inclusa no trabalho, conforme foi escrito, né, no edital aí do trabalho. Então, eu peço que ouçam, depois a gente volta aqui para fazer uma nova avaliação e também o debate entre os membros aqui do grupo. Bom dia, eu aqui estou falando com a Deilza e seu esposo Maurício a respeito da doação de herança entre familiares.
Eu queria perguntar para você, Adeus, assim, em algum momento da vida você doaria, deixaria algo para seus filhos ou para outras pessoas que você desconhece, mas que te ajudou muito durante a sua vida? Ou você não doaria, você simplesmente deixaria por conta do fim de sua vida? Como você faria com a doação dos seus bens? Bom dia, Luiz. Os bens que eu adquiro, né? Isso. Um sonho que eu tenho, eu deixaria para meus filhos. E você conhece alguém que, não, por exemplo, uma pessoa mais velha do seu filho, que faz parte da sua herança, que alguém que já faleceu, por exemplo, e que tenha deixado alguma coisa para você? Você tem algum conhecimento disso? De algum familiar seu, alguém que tenha deixado? Não, Não. não posso Então, nenhuma. então obrigado, Deus. Obrigado por essa cooperação. Obrigado mesmo. Bom, estamos aqui novamente com mais um colaborador dessa entrevista nossa, que é o senhor Maurício. Maurício, agora fazendo uma pergunta diferente que eu fiz para sua esposa, a Deilza. Se por um acaso, em algum momento, você não tivesse ninguém para dar sua herança, você deixaria que o governo decidisse por você? Ou você escolheria alguém que não fosse da sua família para dar essa herança? Qual seria a sua vontade nesse momento? Que não fosse um familiar seu? Então, seu Luiz, eu deixar para minha família, né? Os meus filhos, entendeu? Se eu tivesse alguma coisa para deixar, eu deixava para eles. Você não tem nenhum amigo próximo, alguém que te ajudou muito na infância, alguém que hoje que você vê que ele está necessitando, precisando de alguma ajuda? Ou você faria um testamento? Aqui no Brasil não é possível fazer, muitas poucas pessoas fazem esse testamento. Você teria desejo de fazer algum testamento antes de morrer, para deixar algo desejado para alguém? Não, só para os meus filhos mesmo. Tá. Muito obrigado então. Valeu. Dando continuidade à entrevista, estou aqui com o meu amigo Marcos. Marcos, eu gostaria de perguntar no mesmo tom que eu fiz para o Maurício e para a dona Deilza, em relação, caso você tivesse alguns bens, você faria um testamento deixando já destinado para quem seria seus bens? Ou você simplesmente já deixaria que o governo decidisse, que a própria legislação decidisse? Porque se você não fizer o testamento, o próprio governo, a própria legislação faria por você a divisão dos bens. Como você faria dos seus bens? O que você faria? Meus bens eu ia deixar para um parente próximo meu. Um parente mais que eu gosto, um irmão. Mas isso você escreveria, faria como testamento, ou você simplesmente deixaria que a lei decidisse por você? Não, eu ia escrever, E fazer o testamento, ia né? fazer o testamento, Deixar tudo por escrito. tudo por escrito. Eu mesmo ia escolher, não ia deixar o governo escolher não por mim. Mas nesse momento que a gente está falando agora, não precisa citar o nome, mas é apenas o grau familiar. Você tem alguém em cabeça, né, para quem você deixaria? Pai, mãe, filho, sobrinho? Você tem alguém em mente? O nome dela é Ruth, a menina. Amém. Valeu então, Marcos, eu te agradeço muito pela colaboração. Eu te agradeço muito mesmo, de verdade. Valeu. Bom, pessoal, após a excelente entrevista do Luiz sobre a importância da manifestação, né, do testador, né, quanto à herança, nós vamos aqui apenas citar o artigo do Código Civil, né, o 1845, que descreve que o direito de herança necessário reflete a transmissão automática dos bens aos cônjuges, descendentes e ascendentes, né? E antes de entrar nesse tópico, a gente gostaria de escrever um pouquinho sobre quem são os herdeiros legítimos, né? Os testamentários, enfim, para ficar bem esclarecido, né? Que herdeiro legítimo é aquele que tem a descendência, a ascendência, né? Da parte, né, que vai deixar a herança, né? Também os cônjuges também fazem parte desse tipo de herdeiros, né? E tem os herdeiros testamentários, né? Que não são legítimos, mas eles podem fazer parte pela manifestação do autor, né, do testamento. Lembrando que, apesar dessa manifestação, 50% dos bens, né, do caso do testador aí, da manifestação, tem que ser distribuída para os herdeiros legítimos, né? Conforme descreve aí o artigo 1845 do Código Civil. Tá? Então, agora nós vamos entrar aqui num breve comentário, enxutamos um pouquinho esse vídeo aqui por conta do tamanho aí do tempo para entrega, então a gente já entra num debate aí sobre os herdeiros legítimos e a opinião de cada um, tá bom? Muito obrigado aí. A segunda metade da herdeira.
Isso é uma coisa muito importante que tem que frisar, que o professor falou, Luiz, não esquece de comentar sobre a questão da meação e da colação, porque são dois temas muito importantes na questão da partilha da herança. A colação é quando se recebe antecipadamente e a meação é quando parte da herança é destinada exclusivamente 50% para o cônjuge vivo e 50% para o cônjuge morto. O do cônjuge morto, todos os herdeiros necessários vão ter direito a receber. Salvo engano que esse herdeiro ele fez uma doação, como é que fala, anteriormente, quando ele faz por conta própria uma doação para alguém que não é da família, que resolve doar para uma entidade 10%, 2% dessa herança dele, e aí desses 2% dos 50% da parte dele, apenas 48 vai entrar vai servir para os demais herdeiros. É uma coisa muito importante também, para deixar bem claro e visado, né? É interessante para que todo mundo tenha acesso a isso. Oh, perfeito, Luiz, perfeito. Assim, a questão do testamento, né, da vontade do autor, dele manifestar, a gente entende que, no aspecto, claro, eu vejo assim, um aspecto humano, né, a pessoa, a vontade dela, né, que a gente, claro, a gente pegou esses casos de, preconceito, mas tem muita gente do bem, né, então, assim, tem muita gente que quer deixar o legado para os filhos, né, às vezes ele tem um irmão, um outro parente que ele deseja ajudar, então, assim, eu vejo que tem esse aspecto humano, né, o aspecto econômico também, porque quando você não faz o testamento, né, a tributação em cima dele, né, e também o outro aspecto que é da pessoa que tem o direito de receber, né? Que é o direito, né? Então, assim, eu acho que casando essas três vertentes é importante. Eu estava vendo um questionamento, né, sobre heranças de grandes fortunas. Denis, mas no que você falou agora, tem mais uma evidência, aquela questão da desertação do herdeiro legítimo. Por exemplo, quando ele deserta o filho, tem que ficar claro que o filho do filho vai ter direito à herança desse que foi deserdado. E a justiça, a lei, a própria legislação por si só, ela dá uma segurança para os filhos do herdeiro deserdado. Então, é uma outra complicação que existe nessa questão, tanto do testamento como dos herdeiros legítimos. Você pode ter direito ao bem patrimonial daquele que faleceu, mas aquele que faleceu ele pode deixar em testamento. Eu não quero que fique nada para X pessoa, mas automaticamente o filho do X pessoa vai ter direito a receber, ele é protegido por lei. É o caso das meninas, né, que a mulher que matou lá os pais, né, e ela não tem mais direito à herança, no entanto, o filho dela vai ter, né? Isso, talvez os filhos têm, né, no caso, os netos do casal que faleceu, que foi assassinado, eles teriam por direito, né, receber. Às vezes, eu estava pensando nisso, quantos casos não tem de pessoas que teriam, assim, direitos a patrimônios, a bens, e elas não sabem, né? De repente, meu avô deixou o negócio, eu tinha direito, eu não sei. Você pode ter alguma herança perdida por aí. É, quantos casos não tem por ausência de informação, né? Eu comecei até a pesquisar, eu falei, vai que não sobrou nada aí. Mas bem interessante, eu acho que o interesse aí Olha, da minha parte, eu esgotei os temas, apesar que tem vários assuntos para ser discutido aí. Agora, uma coisa que seria legal a gente deixar bem claro para todos que vão ouvir o nosso podcast, né, para todos que vão ver o nosso vídeo, é que além de nós sermos os futuros proletores e protetores da lei, nós temos que ter ciência que, infelizmente, em alguns momentos, teremos que ser o advogado do diabo numa situação como essa, de herança. E, infelizmente, nós vamos ter que não dar razão ou vazão, mas teremos que seguir a lei. E, às vezes, seguir a lei, às vezes, é prejudicar a parte de um dos herdeiros. Entendeu? Como advogado, a gente vai passar por uma situação dessa no futuro. Somente nós trabalhamos na questão de família. Não, perfeito. É um assunto grande, tem bastante tema, tem bastante. Se você começar a emilchar, começar a buscar alguma coisa, você vai achar mais e mais coisas, mais e mais problemáticas. Mas acho que é por aí, entendeu? É por aí. Bom,
Então, cada um dá sua despedida, dá as suas conclusões finais, né? Que sempre tem. E eu vou iniciar, tá? Vou iniciar porque aí eu dou uma coisa. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer a todos os ouvintes, a todos que conseguiram chegar até aqui, conseguiram entender o que nós tentamos passar. E dizer, mais uma vez, que esse espaço, que esse mecânica, esse mecanismo da herança no Brasil é uma luta constante, vai ser eterna e constante. Como eu falei antes, o Brasil precisa muito se ocupar com essa ideia do testamento. Eu acho que enquanto ele não se preocupar ativamente com o testamento, ele vai acabar, por fim, em algum momento da vida dele, ou após a vida dele, prejudicar aqueles que ficaram sem a sua assistência, nem que seja financeira ou sucessória, enfim. Tá? Eu finalizo aqui as minhas palavras e deixo para os demais. Perfeito, Luiz. Eu vou dar continuidade. Eu acho que a gente tem que criar aqui no Brasil, como aspecto cultural, né, a, a elaboração de testamento. Eu acho que quando a gente fala testamento, a gente tem gera uma visão assim, que as pessoas têm negativa, imaginando, pô, mas está pensando em morte, está pensando em tal, quando que não é, na verdade é uma visão realista, né? Na verdade, é como tudo na vida, é um preparo para situações que todo mundo, né, quem é vivo vai ter que passar por isso, que é a morte, que é uma etapa da vida, e ter deixado o seu legado da forma mais transparente, né, e mais assim confortável possível para a pessoa, né, partir em paz, as famílias poderem usufruir daquelas conquistas que todo mundo que vive aqui procura, né, ter o seu patrimônio, né. Tem uma questão também que não é só questão financeira, questão às vezes da empresa. Eu estava vendo que vai 80% das empresas aí, quando é transferida para um filho, para um neto, elas começam a gerar prejuízo e até falência. Entendeu? Tem essa questão. Então, assim, é muito mais amplo. Eu acho que a gente tinha que ter como até uma base de educação, né? Assim como você vai ter quando você vai ter um filho, você tem uma cartilha, né? Você vai ter um filho, a gravidez 9 meses e tal. Você tem que criar assim, a escola é assim, faculdade é assim, e assim também a partida dessa vida, que é o quê? Você tem um testamento, deixar tudo bonitinho, né? Para não ter. Eu acho que às vezes até trava a justiça aí na vara da família, tal, essas questões. Imagina a quantidade de processo pela essa ausência preventiva, né, desse problema. Então, gera até um acúmulo no juizado de processo tal, que trava outras coisas, e o nosso país precisa se rodar, né? A gente já tem muito problema, isso aí acho que dava para prevenir. E de minha parte, dessa ampliedade toda desse assunto todo de testamento, de herança, eu era um pouco desinformado. De primeira instância, eu não tinha muita ciência em relação a isso. Eu era bem, como eu posso dizer, desinformada, a palavra mais correta para minha pessoa. E após esse trabalho, eu tive um boom de ideias em relação a isso, que de minha família e do meu conhecimento geral, eu estou bem desinformado em relação a isso. E com esse trabalho eu consegui ter uma ampliedade do meu pensamento em relação ao testamento. Eu sempre achei que era bem mais simplificado, que era algo bem mais tranquilo de se resolver e, como o Denis bem falou, devia ter uma educação maior para com todos nós brasileiros em relação a isso, que é bem complexo. E você faria um testamento? Bom, é uma pergunta assim, direta, cabe para todos, mas você faria um testamento hoje, nesse momento? Perdão, não ouvi? Você faria um testamento para alguém fora da sua família? Você beneficiaria alguém em um testamento? Hoje, lembra de alguém? Lembra de alguém assim? Você faria um testamento para essa pessoa? Faria. Fora da minha família, eu faria. Legal. Mulher, para ser mais preciso. Não quer dizer para quem? Não quer dizer para quem? Não diga para quem. Não, isso aí é tranquilo. Isso aí. Eu só teria vinho também para dividir para os outros, então. Faria. Bom, eu também deixo aí a minha despedida aí com os senhores, tá? Eu também acho que o testamento, ele facilita e simplifica muito os processos, né? Então, acho que, de fato, fica muito mais simples. Até assim, só para complementar mais um tópico que eu achei legal, de tamanha simplificação,
nos tipos de testamentos, né? Porque é um assunto muito vasto, como a gente conversou. E, nossa, teria muitos tópicos para a gente estar debatendo mesmo. Mas no o tipo de testamento, no caso particular, é necessário que se tenha 3 testemunhas. Porém, lá no dia da partilha, lá, se essas testemunhas vierem a faltar, ou por morte ou por ausência, o juiz só necessitaria de uma testemunha, né, para que ele pudesse estar acreditando os bens aos seus herdeiros. Então, até nisso mostra que o testamento facilita, né, os processos. Eu acho que, de fato, é algo que vem, que está aí e que deveria ser mais empregado nas famílias, né? No mais, é isso aí. E essa pessoa pode não estar viva também, né? Essa testemunha pode não Então, estar viva também, nesse né? caso, ou no caso do testamento particular, se ele precisa de 3 testemunhas. Se por causa de duas, uma delas morreu e a outra tem ausência, o juiz, no caso, só necessitaria de uma testemunha viva para estar acreditando aí os bens aos herdeiros, né? Então, mostra de fato que o testamento facilita e simplifica muitos processos, né? Perfeito, então, pessoal, muito obrigado aí a todos. E agora fazer a edição aí, eu caminho no grupo, tá? E, Eu que e agradeço. agora, essa é só uma etapa, né? Das 3 que tem apresentação ainda, né? Em sala de aula, né? E, enfim, mais uma vez, muito obrigado aí pela colaboração. Eu sei que tá tarde, não é fácil para todo mundo aí, mas a gente é estudante, né? Tem que fazer uma forcinha aí. Um abraço para todos, uma boa noite maravilhosa para todos, um bom restabelecimento para amanhã e missão cumprida. Missão cumprida. Perfeito. Uma boa noite a todos. Deus lhe abençoe. Um bom descanso a todos, viu? Boa Valeu, noite. Paulo. Valeu, Leonardo. Boa Valeu, noite, gente. senhores. Boa noite, Tchau para pessoal. vocês. Boa noite. Boa noite a todos.